Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês um devocional extraído dos versículos 60 até o 69. Está escrito assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava? O espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amados, esse capítulo ele se inicia com a primeira multiplicação dos pães. Eu encorajo você, como sempre, a ler o capítulo antes de ouvir o áudio para compreender todo o contexto. Então, esse capítulo se inicia com a primeira multiplicação dos pães, e aí os discípulos seguem sozinhos para Cafarnaum. Jesus vai para o monte. Quando nós vemos em outros evangelhos, nós vemos que Jesus foi para o monte orar. E é interessante ali porque aqueles homens ficaram tão perplexos com tudo aquilo que aconteceu e ficaram correndo atrás de Jesus, a multidão. E aí eles ficaram: mas como assim? Jesus não entrou no barco junto com os discípulos? A gente precisa ir para Cafarnaum ver se Jesus já está lá, o que aconteceu. Quando eles chegam, eles perguntam para Jesus: quando que você chegou aqui? E aí Jesus responde para eles: vocês na verdade querem saber de mim, vieram ao meu encontro, não só pelo milagre que foi realizado, mas porque vocês comeram do pão e se sentiram satisfeitos. E aí Jesus começa a fazer a declaração de que ele é o pão da vida, que quem se alimentar dele, quem ir até ele, nunca mais terá fome. Ele é o pão que desceu do céu. E aí alguns no início começam a dizer: não, a gente quer desse pão então para se alimentar. E aí outros começam a dizer, alguns judeus começam a criticar: como assim que ele pode dizer que ele é o pão que desceu do céu? Ele não é Jesus, o filho de José? Nós não conhecemos o pai, a mãe dele? Porque ele estava em Cafarnaum, amados, a cidade que ele cresceu ali. Então aquelas pessoas começam a criticar Jesus. E aí Jesus fala para eles: ei, parem de me criticar. E Jesus começa a declarar que todo aquele que o Pai convencer irá até ele e se alimentar. E aí Jesus começa a dizer que os antepassados dos judeus comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Mas ele é o pão que desceu do céu, e quem dele se alimenta jamais morrerá, viverá para sempre. E aí ele diz: eu digo a verdade, vocês precisam comer a carne do Filho do Homem e beber do seu sangue, porque senão vocês não terão vida em si mesmos. E aí, quando ele começa a fazer essas declarações, os judeus ali começam a ficar escandalizados, começam a discutir exaltadamente entre si, dizer: como que pode este homem nos oferecer a sua carne para nós comermos? Ele é canibal agora? Ele é adepto do canibalismo? Algo que Deus condena? Como assim que esse homem quer que nós comamos da sua carne? E Jesus continua:
eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E aqueles homens ficam escandalizados. E aí, muitos dos discípulos de Jesus chegam e dizem, dura é essa palavra. Quem que pode suportar essa palavra? Porque eles não estavam compreendendo, amados. Eles estavam levando na forma natural, achando que eles teriam que, de fato, comer a carne de Jesus, o seu corpo, e beber o seu sangue. Aí Jesus olha para eles e diz assim, ei, isso aí escandaliza vocês? O que eu estou falando escandaliza vocês? O que vai acontecer quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, o que vai acontecer quando vocês me virem ressuscitado, glorificado? O que vai acontecer com vocês? Se isso que eu estou falando está escandalizando. Aí Jesus diz assim, o Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, eu não estou falando sobre a carne, sobre vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Eu estou falando coisas naturais para vocês entenderem no Espírito. É o Espírito que dá vida, não é a minha carne. Quando eu falo para vocês se alimentarem de mim e beberem do meu sangue, é se alimentarem do que eu estou fazendo em prol de vocês. Por quê? Porque é o Espírito que dá vida. A carne não vai produzir, não adianta vocês comerem do meu corpo. É claro que eu não estou falando isso. É como se Jesus estivesse dizendo isso, amados. Aí Jesus continua, as palavras que eu disse são espírito e vida. As palavras que eu disse não são incentivando o canibalismo. Eu não sou louco. As palavras que eu disse para vocês são espírito e vida. O que eu estou incentivando vocês é a entenderem que eu sou o verdadeiro alimento, mas não essa carne que vocês estão vendo aqui, porque a carne não produz nada que se aproveite. É o meu espírito. Vocês precisam se alimentar do meu espírito. E beber do meu sangue significa beber da nova aliança. Ser inserido na nova aliança, porque o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. O sangue derramado por Jesus é o sangue da nova aliança, que dá vida. É por isso que Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Mas ele não estava falando de maneira natural, simplesmente, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Não, vocês vão ter que se alimentar da minha obra que eu estou realizando e beber, ou seja, receber plenamente o vinho novo derramado, que é o meu espírito em vocês. E aí sim vocês terão vida em si mesmos. Aí vocês receberão a verdadeira vida. E daí Jesus continua, contudo, há alguns de vocês que não creem. Ou seja, ainda tem gente que não crê, que não consegue entender. Aí Jesus olha para os 12, porque daquele momento em diante, muitos se afastaram de Jesus. Muitos que eram discípulos, que estavam seguindo, além dos 12, existiam muitas pessoas que seguiam Jesus. Depois que Jesus falou essas palavras aqui do capítulo 6, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque não entenderam as suas palavras. Aí Jesus olha para os 12 e pergunta, e vocês, não querem ir também? Não querem deixar de me seguir? Aí Simão Pedro dá aquela palavra revelada, direto do alto, e diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou seja, nós entendemos que o alimento não é a sua carne. Nós entendemos que o alimento é a sua palavra e a sua palavra é espírito e vida. Nós entendemos isso. Então, para quem que nós iremos? Nós não podemos fugir, não podemos voltar atrás, não podemos sair da tua presença. Porque nós já entendemos que é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, que nos dá a vida. Amados, Jesus é o verdadeiro alimento. Quando ele explica sobre nós comermos desse pão, comermos da sua própria carne, é nos alimentarmos dele, do seu espírito. Ele fala, é o espírito que dá vida.
A carne não produz nada que se aproveite. Não estou pedindo para vocês se alimentarem da minha carne, do meu corpo. Estou pedindo para vocês se alimentarem do meu espírito. E as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, se alimentem das minhas palavras. E aí sim, vocês serão genuinamente alimentados. E Pedro entendeu isso. Recebeu essa revelação em seu coração, porque ele diz: para quem que nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amados, só Jesus Cristo tem as palavras de vida. E nós vimos ontem, as Escrituras nos revelam quem é Cristo. As Escrituras nos trazem o entendimento da palavra de Cristo Jesus. E aí sim nós vamos sendo o quê? Alimentados genuinamente. E para desfrutarmos dessa vida, para termos essa vida, precisamos nos encher de Cristo Jesus. Isso é comer a sua carne e beber o seu sangue. É se alimentar das suas palavras com o entendimento de que estamos debaixo da nova aliança estabelecida pelo seu sangue. Amados, Cristo Jesus, eu já mencionei isso ontem. Ele é a fonte da vida e ele é o alvo da nossa fé. E ele estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade, que não depende do esforço ou da justiça própria do ser humano, mas que depende do que ele fez, da obra que ele concluiu. Quando depositamos a nossa confiança no que Cristo fez e nos alimentamos com a sua palavra, é como se nós estivéssemos comendo da carne do Filho do Homem e bebendo do seu sangue. Por quê? Porque ele é o nosso verdadeiro alimento. E o que ele fez, a sua carne moída, o seu corpo moído naquela cruz, condenou o pecado. Nós precisamos entender essa obra de Cristo Jesus, amados. O pecado merecia um salário, o salário do pecado era a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E a palavra nos garante que Jesus se tornou pecado em nosso lugar. Para quê? Para que o pecado que nos aprisionava a uma natureza pecaminosa, a uma natureza corrupta, ele recebesse o seu salário, ele fosse condenado. Então Jesus morreu naquela cruz para que o pecado fosse condenado e recebesse o seu salário e nós pudéssemos ser livres e pudéssemos ser perdoados dos pecados, livres da corrupção do pecado original, que nos deu uma natureza corrompida, e perdoados de todos os pecados cometidos por causa da natureza pecaminosa. Essa é a obra que Cristo Jesus realizou naquela cruz, na sua morte, o seu corpo moído. Isso é o que significa o corpo moído, a carne moída de Cristo Jesus, que nós precisamos nos alimentar, compreendendo o que foi, o resultado que trouxe para nós, a morte dele. Quando nos alimentamos dessa verdade, nós somos cheios, somos o que? Vivificados. E quando entendemos que o seu sangue derramado estabeleceu essa nova aliança, não estamos mais debaixo da antiga aliança, estamos debaixo da nova aliança, e a nova aliança tem uma característica extraordinária, que é a regeneração. A antiga aliança não pôde dar vida ao homem, não pôde justificar o homem, mas a nova aliança tem esse poder, essa aliança estabelecida por meio da obra de Cristo Jesus, o seu sangue derramado, estabeleceu que todo aquele que crê, ou seja, que bebe do seu sangue, ele recebe o quê? Uma nova vida e, portanto, é justificado, recebe uma vida que é justa, aceitável diante de Deus. Amados, é isso que Jesus estava proclamando aqui, mas aquelas pessoas não entenderam. Por quê? Porque os judeus não compreenderam que o que eles viveram na antiga, os seus antepassados viveram na antiga aliança, apontava, era uma tipificação do que Cristo faria. Eles não compreendiam isso e não compreenderam. Por isso que muitos voltaram atrás e pararam de seguir a Jesus. Mas Pedro e os outros ali compreenderam. Tanto que Pedro declarou: para quem que nós iremos? É só o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Nós já entendemos que o alimento são as suas palavras.
Que eu e você possamos compreender isso, amados, e possamos viver nos alimentando com a palavra da verdade de Jesus Cristo e com o entendimento de que nós estamos debaixo da nova aliança, ou seja, nos alimentando da sua carne e bebendo do seu sangue. Isso que significa se alimentar da carne e beber do sangue de Jesus. Compreender a eficácia do seu corpo moído naquela cruz e compreender a eficácia do seu sangue derramado, estabelecendo a nova aliança. Então, nós fomos completamente perdoados, justificados, regenerados, estamos debaixo da nova aliança e agora, com essa vida da regeneração, podemos viver a vida da nova aliança, que é um novo modelo de vida. É uma vida sendo guiados e ensinados pelo Espírito Santo que habita em nós. E é à medida que nós vamos nos alimentando com a verdade de Deus, vamos tendo esse tempo de comunhão com Deus, Ele mesmo vai transformando, moldando. Nós precisamos entender isso, amados. A nossa natureza, ela foi mudada assim, num piscar de olhos, quando nós recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós nascemos de novo, passamos de ter uma natureza meramente terrena para uma natureza espiritual, celestial. É o que a palavra fala. Todo aquele que crê passa da morte, porque o ser humano sem Cristo está morto. Sua natureza é corrompida, é uma natureza de morte. Todo aquele que crê em Cristo Jesus passa da morte para a vida. Isso acontece instantaneamente. Mas o manifestar essa vida é processual. É o que a Bíblia chama de processo de santificação. Por quê? Porque a gente precisa deixar os hábitos e a forma de pensar da vida corrompida e estabelecer na nossa vida o novo modelo de pensar de Cristo Jesus, a nova vida que Cristo Jesus estabeleceu. Isso não acontece instantaneamente. Isso é um processo. É a nossa jornada cristã, é a nossa caminhada até morrermos, até a volta de Cristo Jesus. Se ele voltar antes de nós morrermos, né? Quando eu falo morrermos, é esse corpo físico aqui que vai morrer se Jesus não voltar antes. Essa é a nossa caminhada, é o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14. Uma única obra, que foi a obra de Cristo Jesus, foi suficiente para tornar perfeitos todos aqueles que creem. Então, nós somos perfeitos, mas nós estamos sendo santificados. A palavra fala isso. Uma única obra que tornou perfeito para sempre aqueles que estão sendo santificados. Esse processo de santificação é o processo de colocar essa vida do novo nascimento em prática, que é dia após dia, após dia, após dia. Por isso que lá em Provérbios fala que a caminhada do justo é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. É a nossa caminhada, amados. A nossa caminhada como filhos de Deus, como cristãos, é assim, nós vamos nos alimentando de Cristo Jesus, das palavras de Cristo Jesus, e vamos sendo aperfeiçoados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé. Mas a nossa natureza já é uma natureza espiritual, celestial. O que precisamos é aprender todos os dias a colocar em prática essa nova vida espiritual e celestial que nós recebemos por meio da obra de Cristo Jesus. Esse era o ensino que Jesus estava transmitindo e que as pessoas não entenderam e muitos abandonaram, voltaram atrás e não quiseram mais seguir a Jesus, porque estavam achando que ele era simplesmente um canibalista, né? Querendo que eles comessem da carne, literalmente da carne dele. Por isso que ele diz, não, a carne não produz nada que se aproveite, não vou querer que vocês comam da carne. Parem com isso, é o espírito que dá vida. O que eu estou falando são coisas espirituais e vocês não estão entendendo. Então, que eu e você, amados, possamos compreender essas verdades espirituais do Senhor e possamos viver essa vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós, nos alimentando dele, que ele é genuinamente o pão da vida, o verdadeiro alimento. As suas palavras são espírito e vida. Que eu e você possamos nos alimentar dia após dia com essas palavras, para que a vida que ele depositou em nós seja manifestada cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração, Pai, é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós compreendamos no mais profundo do nosso coração
que nós estamos debaixo de uma nova aliança estabelecida pelo seu sangue, que nós recebemos uma nova vida e o nosso verdadeiro alimento encontra-se em Ti, nas Suas palavras. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos que é no relacionamento contigo, com a sua palavra, meditando, estudando a tua palavra, orando, louvando, é que nós vamos sendo transformados, vamos sendo santificados para que essa vida que o Senhor já nos deu, já depositou em nós, ela seja manifestada. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Nós já recebemos uma nova natureza que é espiritual, celestial, mas essa vida precisa ser manifestada. E isso não acontece instantaneamente, Pai, mas acontece dia após dia, de glória em glória. É o nosso processo de santificação, que os meus irmãos entendam isso e se rendam a esse processo, compreendendo que no relacionamento deles contigo, Senhor, é no nosso relacionamento contigo que essa vida vai cada vez mais se manifestando, se manifestando. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver assim, para que o seu nome seja glorificado e para que a sua vida seja manifestada sobre a terra, através de nós que somos os seus embaixadores. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos como é glorioso, Senhor, sermos seus representantes aqui na terra. Pai, que dádiva, que presente é esse que o Senhor nos deu. Que eu e os meus irmãos entendamos isso. Nós não vivemos mais para nós mesmos, para nossas vidas egoístas e medíocres, mas nós vivemos para te representar, para manifestar a sua vida. Pai, isso é glorioso demais, é um presente, é um privilégio isso. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos nos render a Ti, dia após dia após dia, e possamos nos render, nos sujeitar a esse processo de santificação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.